Bom dia a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, capítulo meia dúzia, de acompanhar a leitura que faço do versículo 12, e apenas ele. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Só isso. Ou tudo isso. Porque a palavra de Deus não se define em tamanho, mas sim em significado. Em um versículo fala tanto quanto um capítulo inteiro, às vezes mais. E o versículo começa com essas palavras: naqueles dias. Quais? A resposta você vai encontrar consultando os versículos anteriores. Não vamos fazer isso agora. Você pode depois em casa conferir o que estou dizendo. Mas os versículos anteriores que definem essas palavras falam de uma rejeição da cidade de Nazaré à presença do Senhor Jesus, que dava início ao seu ministério público. Era o começo de sua missão entre os homens e entre as mulheres. Em Nazaré, onde ele havia crescido, onde havia sido educado por seus pais. Ali mesmo, no início do seu ministério público, ele já sofre uma rejeição. Naqueles dias, consultando os versículos anteriores, vamos perceber o Senhor Jesus já sentindo a perseguição que haveria de se intensificar depois dos fariseus, os líderes religiosos daquela época, incomodados com a presença do homem de Nazaré, que já revelava a sua capacidade, o seu carisma, a sua palavra. Naqueles dias, o Senhor Jesus, no início do seu ministério público, já curava muitas pessoas. O texto anterior nos diz isso. Já era procurado por tanta gente aflita no seu corpo em busca de solução. E ele curou várias pessoas naqueles dias. Naqueles dias, ele já havia dispensado o seu ensino aos que se dispunham a ouvi-lo. Já revelava a sua capacidade docente, trazia a novidade do Evangelho, a boa nova de Deus. Naqueles dias, diz o texto, definidos agora, o Senhor Jesus sentia cansaço, porque isso cansa. Atender as pessoas, ouvi-las, dispensar-lhes cura, palavra, enfrentar a oposição de líderes religiosos.
ser atingido por uma perseguição numa cidade onde cresceu. Naqueles dias, por tudo isso, e no início do seu ministério público, e apenas início, Jesus sentiu cansaço. Por isso, diz o texto, retirou-se para o monte. Deixou todo mundo para trás. A igreja, em tempos de feriados prolongados, programa encontros, não é? Chamados de retiros, não é assim? E ali, com programações intensas, divertidas, a igreja tenta se recompor dos seus cansaços. Mas acaba voltando mais cansada ainda, principalmente os que organizam a programação. Por isso eu não gosto da palavra retiro para esses encontros. E participei de muitos, não só aqui, o melhor dizendo, mais na igreja de Copacabana, onde fui pastor também. E sempre chamei esses encontros, não de retiros, mas de acampamentos. Porque retiro é outra coisa. Retiro é este aqui, ó. Que Jesus nos ensina e que fez naqueles dias em que, por todas aquelas razões já citadas, sentiu cansaço. Retirou-se para o monte, sozinho. E o texto diz isso. Não está explícito, mas percebe-se que foi sozinho. Disse aos discípulos que sempre com ele estavam, agora fiquem aqui. Não venham comigo. Me deixem sossegado. Disse às pessoas que sempre clamavam pelo seu atendimento, agora não. Aguardem, depois. Fariseus, fiquem onde estão. Não quero ouvir o que vocês têm a me dizer no momento. Nazaré, já estou longe. Vou para o meu monte. Vou me retirar. Vou ficar sozinho. Não falta isso a você às vezes? Tem cabeça assim, ó. Pastor, falta assim. Porque eu penso em tanta gente. Eu me preocupo com tanta gente. São meus filhos. São meus netos. São meus irmãos. São meus cunhados. São meus tios. São meus avós. São meus amigos. E sabe que é o pastor? Comigo mesmo. E às vezes essa preocupação que tenho comigo mesmo acaba comigo. Não é assim? Às vezes, ou tantas vezes, às 9 horas, quando preguei, dei o exemplo da minha casa, da minha mulher. Aposentada como eu, mas não quer dizer desocupada, porque também desocupado eu não sou. Mas sem aqueles compromissos maiores da vida profissional, ou seja lá qual for. E aí, fico eu observando. O noticiário diz assim, porque lá nos Estados Unidos está acontecendo isso ou aquilo.
Ah, porque lá está para chegar um furacão. Ah, porque lá o governo. E aí lá vai a minha mulher. E estou preocupado com meus filhos. Como é que eles estarão lá na Califórnia? Como é que vai estar o Edu agora? A Heloísa, a mulher dele. E os meus netos, o Daniel e a Hannah. Estou preocupada. E aquela, minha filha do meio, seu marido George. E minhas netas, a Isabela e a Sofia. É muito neto, né? Mas não acabou não. E a Gabriela, minha caçula. Porque o meu neto Lucas está aqui no Brasil. Como é que eles estão? E será que vai? Não descansa. E eles estão tão bem lá, tão bem instalados, tão protegidos. Mas mãe é assim. Mas nós somos assim. Vivemos nos preocupando com os outros o tempo todo. Amigos, seja lá quem for. E tantas vezes preocupados conosco. E não damos descanso a nós mesmos, pensando só em nós, na nossa necessidade, na nossa enfermidade, na nossa carência. Naqueles dias, pense nos seus. Porque talvez você não esteja percebendo que você está precisando retirar-se para o monte. Deixar todo mundo para trás. Isto não é esquecer as pessoas. É descansar um pouco de todas elas. Porque, Neida, se eu pensar o tempo todo você me cansa, Neida. Nunca foi assim, não é, Neida? É uma ilustração. Neida, agora eu vou para o monte. Fique aí, depois eu volto. Miguel, agora eu mesmo, Miguel, vou para o monte. Não quero saber de você por enquanto. Naqueles dias, retirou-se o Senhor Jesus para o monte a fim de orar. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, a fim de orar, e diz mais o texto, e passou a noite orando a Deus. Como é que é isso, pastor? Como é que eu faço isso? O que é que Jesus fez? Que oração foi essa que durou uma noite inteira? Eu vou dizer para você uma coisa que você precisa pensar. Não é a oração que nós fazemos. Primeiro, não é a oração da súplica por nós mesmos. Porque Jesus de nada precisava. Por isso não precisava suplicar ao Pai atendimento para si próprio. Ele era Deus encarnado. Não era a oração da confissão de pecados, porque pecados ele não tinha. Não era a oração de intercessão pelos outros, porque ele não precisava interceder pelos outros, porque ele era atendimento direto às pessoas. Que oração era essa? Era a oração do silêncio. Não era oração silenciosa. As pessoas fazem oração silenciosa e falam a beça. E é boa essa oração. Não, é a oração do silêncio, em que você vai para o monte, naqueles seus dias, e se cala,
E para de pensar em você mesmo. E simplesmente descansa na comunhão com o Senhor, como Jesus descansou na comunhão do Pai, que Ele fazia tão bem e na qual Ele se recompunha. Não pense você que Ele passou a noite toda falando, pedindo, implorando, suplicando. Nada disso, porque Ele ficaria se repetindo por horas e horas, como tantas vezes as nossas orações se definem em repetições, muitas vezes inúteis. E não tampouco foram horas de desenvolvimento de uma técnica de meditação. Não. Foi um tempo de contemplação do Pai. Só olhando, só revendo o Pai no silêncio do monte e da sua oração do silêncio. Essa visão que o seu atendimento dispensado a tanta gente lhe tirava. Ele precisava recompor-se nisso, como você também precisa. Naqueles seus dias que lhe promovem um cansaço intenso, retire-se para o seu monte. Passe a noite, e a noite, o quanto ela durar, na contemplação do Senhor Jesus. E isso é possível no exercício da sua alma crente, porque o Senhor Jesus tem corpo, é ressurreto, é redivivo, e você pode vê-lo não como uma sombra ou uma força desconhecida, mas como um Deus encarnado e ressurreto. Porque quem ressuscitou foi o corpo do Senhor Jesus. Por isso ele se apresentou e foi reconhecido e tocado. Você pode vê-lo sim. Não o Pai, mas o Filho. E nesse exercício, durante aqueles dias de subir ao seu monte e passar a noite, o quanto ela durar, contemplando o Senhor, sem falar nada, nem pensar em você mesmo, só olhando e contemplando o Senhor, que se revela a alma. E você pode ver os seus olhos cheios de amor. Você pode ver a sua face gloriosa, serena, divina. Você pode ver as suas mãos estendidas e marcadas pelos cravos. Mãos que tocam a sua vida, que conduzem você no caminho, que dispensam providência e cuidado, que aquece o seu coração. E nessa contemplação que dura a noite que é sua, quando a manhã chegar, você estará recomposto para reassumir a sua vida e voltar a se preocupar com os seus mais queridos e voltar a se preocupar com você mesmo. Pare de se preocupar com você mesmo. O tempo todo. Veja bem. O que Jesus fez foi durante uma noite. Depois ele voltou. Quando chegou o dia que raiou, ele voltou ao encontro dos seus. Assim como você, depois do seu tempo de retiro, você há de voltar à sua vida, mas de outra maneira.
refeito, animado, corajoso, esperançoso. Por quê? Porque você contemplou o seu Senhor que está vivo. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Deus abençoe você. Nos seus dias, retire-se, contemple e viva feliz. Amém?